Artigo 167. O comandante exerce autoridade inerente à função desde o momento em que se apresenta para o voo, até o momento em que entrega a aeronave concluída a viagem. Parágrafo único. No caso de pouso forçado, a autoridade do comandante persiste até que as autoridades competentes assumam a responsabilidade pela aeronave, pessoas e coisas transportadas. Artigo 168. Durante o período de tempo previsto no artigo 167, o comandante exerce autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontrem a bordo da aeronave e poderá, inciso 1, desembarcar qualquer delas desde que comprometa a boa ordem, a disciplina, ponha em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo. Inciso 2. Tomar as medidas necessárias à proteção da aeronave e das pessoas ou bens transportados. Inciso 3. Alijar a carga ou parte dela quando indispensável à segurança de voo. Parágrafo único. O comandante e o explorador da aeronave não serão responsáveis por prejuízos ou consequências decorrentes de adoção das medidas disciplinares previstas neste artigo sem excesso de poder. Artigo 169. Poderá o comandante, sob sua responsabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave quando julgar indispensável à segurança do voo. Artigo 170. O comandante poderá delegar a outro membro da tripulação as atribuições que lhe competem, menos as que se relacionem com a segurança do voo. Artigo 171. As decisões tomadas pelo comandante na forma dos artigos 167, 168, 169 e 215, parágrafo único, inclusive em caso de alijamento, artigo 16, parágrafo 3º, serão registradas no diário de bordo e, concluída a viagem, imediatamente comunicadas à autoridade aeronáutica. Parágrafo único. No caso de estar a carga sujeita a controle aduaneiro, será o alijamento comunicado à autoridade fazendária mais próxima. Artigo 172. O diário de bordo, além de mencionar as marcas de nacionalidade e matrícula, os nomes do proprietário e do explorador, deverá indicar para cada voo a data, natureza do voo, privado aéreo, transporte aéreo regular ou não regular, os nomes dos tripulantes, lugar e hora da saída e da chegada, incidentes e observações, inclusive sobre infraestrutura de proteção ao voo, que forem de interesse da segurança em geral. Parágrafo único. O diário de bordo referido no caput deste artigo deverá estar assinado pelo piloto comandante, que é o responsável pelas anotações, aí também incluídos os totais de tempos de voo e de jornada. Artigo 173. O comandante procederá ao assento no diário de bordo dos nascimentos e óbitos que ocorrerem durante a viagem e dele extrairá cópia para os fins de direito. Parágrafo único. Ocorrendo mal súbito ou óbito de pessoas, o comandante providenciará, na primeira escala, o comparecimento de médicos ou da autoridade policial local, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Título 6 dos Serviços Aéreos, Capítulo 1, Introdução. Artigo 174. Os serviços aéreos compreendem os serviços aéreos privados, artigos 177 a 179, e os serviços aéreos públicos, artigos 180 a 221. Artigo 175. Os serviços aéreos públicos abrangem os serviços aéreos especializados, públicos e os serviços de transporte aéreo público de passageiro, carga ou mala postal, regular ou não regular,
doméstico ou internacional. Parágrafo 1º. A relação jurídica entre a União e o empresário que explora os serviços aéreos públicos pauta-se pelas normas estabelecidas neste Código e legislação complementar e pelas condições da respectiva concessão ou autorização. Parágrafo 2º. A relação jurídica entre o empresário e o usuário ou beneficiário dos serviços é contratual, regendo-se pelas respectivas normas previstas neste Código e legislação complementar, e, em se tratando de transporte público internacional, pelo disposto nos tratados e convenções pertinentes. Artigo 1º, parágrafo 1º, 203 a 213. Parágrafo 3º. No contrato de serviços aéreos públicos, o empresário, pessoa física ou jurídica, proprietário ou explorador da aeronave, obriga-se, em nome próprio, a executar determinados serviços aéreos, mediante remuneração, aplicando-se o disposto nos artigos 222 a 245, quando se tratar de transporte aéreo regular. Artigo 176. O transporte aéreo de mala postal poderá ser feito com igualdade de tratamento por todas as empresas de transporte aéreo regular, em suas linhas, atendendo às conveniências de horário ou mediante fretamento especial. Parágrafo 1º. No transporte de remessas postais, o transportador só é responsável perante a administração postal, na conformidade das disposições aplicáveis às relações entre eles. Parágrafo 2º. Salvo o disposto no parágrafo anterior, as disposições deste Código não se aplicam ao transporte de remessas postais. Capítulo 2º. Serviços aéreos privados. Artigo 177. Os serviços aéreos privados são os realizados sem remuneração, em benefício do próprio operador. Artigo 123, inciso 2, compreendendo as atividades aéreas. Inciso 1. De recreio ou desportivas. Inciso 2. De transporte reservado ao proprietário ou operador da aeronave. Inciso 3. De serviços aéreos especializados, realizados em benefício exclusivo do proprietário ou operador da aeronave. Artigo 178. Os proprietários ou operadores de aeronaves destinadas a serviços aéreos privados sem fins comerciais não necessitam de autorização para suas atividades aéreas. Artigo 14, parágrafo 2º. Parágrafo 1º. As aeronaves e os operadores deverão atender aos respectivos requisitos técnicos e a todas as disposições sobre navegação aérea e segurança de voo, assim como ter regularmente o seguro contra danos às pessoas ou bens na superfície e ao pessoal técnico a bordo. Parágrafo 2º. As aeronaves de que trata este artigo não poderão efetuar serviços aéreos de transporte público. Artigo 217, parágrafo 2º. Artigo 179. As pessoas físicas ou jurídicas que, em seu único e exclusivo benefício, se dediquem à formação ou adestramento de seu pessoal técnico, poderão fazê-lo mediante a anuência da Autoridade Aeronáutica. Capítulo 3. Serviços aéreos públicos. Seção 1. Da concessão ou autorização para os serviços aéreos públicos. Artigo 180. A exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre da prévia concessão, quando se tratar de transporte aéreo regular, ou de autorização, no caso de transporte aéreo não regular, ou de serviços especializados. Artigo 181. A concessão ou a autorização somente será concedida à pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no país. Artigo 183. As concessões ou autorizações
serão regulamentadas pelo Poder Executivo e somente poderão ser cedidas ou transferidas mediante anuência da autoridade competente. Seção 3 da interdição, liquidação e falência de empresa concessionária de serviços aéreos públicos. Artigo 187. Não podem impetrar concordata as empresas que, por seus atos constitutivos, tenham por objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de infraestrutura aeronáutica. Artigo 188. O Poder Executivo poderá intervir nas empresas concessionárias ou autorizadas, cuja situação operacional, financeira ou econômica ameace a continuidade dos serviços, a eficiência ou a segurança do transporte aéreo. Parágrafo 1º. A intervenção visará o restabelecimento da normalidade dos serviços e durará enquanto necessária a consecução do objetivo. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser apurada por perícia técnica, antes ou depois da intervenção, a impossibilidade do restabelecimento da normalidade dos serviços. Inciso 1. Será determinada a liquidação extrajudicial quando, com a realização do ativo, puder ser atendida pelo menos a metade dos créditos. Inciso 2. Será requerida a falência quando o ativo não for suficiente para atender pelo menos a metade dos créditos, ou quando houver fundados indícios de crimes falenciais.